Essa lei da inércia, como um exemplo visível dela no nosso dia a dia, está aí no desenho desse slide, que é um rapaz num cavalo, o cavalo vinha galopando, de repente o cavalo parou. O cavalo parou, o cavaleiro foi arremessado para frente. Por quê? Porque o corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento. O cavalo parando de repente, o cavaleiro que estava em movimento tende a continuar em movimento, então ele é arremessado para frente. Outro exemplo que ocorre isso no dia a dia é quando a gente está num ônibus, por exemplo. Você está num ônibus, num trem, em pé, o ônibus está parado, de repente o ônibus começa a se movimentar. Se você não estiver segurando em nada, você vai cair. Por quê? Porque você está parado junto com o ônibus. De repente o ônibus entra em movimento, você que está parado tende a permanecer parado. O ônibus vai e você fica, por isso você cai. Essa é a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Vamos agora para a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. Aí no slide tem uma figura de um homem puxando uma caixa. Então, esse homem está aplicando uma força sobre a caixa e faz com que a caixa entre em movimento. A caixa estava parada, entrou em movimento. Então, houve uma variação na velocidade da caixa. O que causa variação de velocidade? É a aceleração. Então, a aceleração está ligada à variação de velocidade. A força, então, que o homem está aplicando na caixa está gerando uma aceleração. E a relação entre a força que ele faz e a aceleração é dada pela segunda lei de Newton, que diz que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Importante aí é que o que é igual a massa vezes a aceleração é a força resultante. Não é só uma força, é a resultante de todas as forças que atuam no corpo. E para isso, para saber essa força resultante, a gente precisa lembrar de vetores. A gente tem que fazer uma soma vetorial de todas as forças que atuam nesse corpo. E como é que a gente vai calcular a força resultante? Depende do exemplo. Nesse slide, nós temos três situações diferentes. Na situação da letra A, você tem duas forças atuando no corpo com mesma direção e mesmo sentido. Então, nesse caso, a força resultante vai ser a soma de F1 com F2, porque as duas forças atuam na mesma direção e no mesmo sentido. No caso da letra B, você também tem duas forças, só que nessa situação elas têm a mesma direção, só que sentidos opostos. As duas são horizontais, porém uma é para a direita e a outra é para a esquerda. Então, nesse caso, como elas têm os sentidos opostos, a força resultante vai ser a diferença entre elas, vai ser o módulo de F1 menos o módulo de F2. Já no exemplo da letra C, nós também temos duas forças, só que nesse caso elas têm a direção diferente. Uma é vertical, a outra é horizontal. Nesse caso, a força resultante, ou seja, a soma vetorial dessas duas forças, vai ser dada por aquela equação ali. É F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado e raiz disso tudo. Então, a força resultante é a raiz quadrado da soma do quadrado das duas forças. Então, para calcular a força resultante, a gente tem que lembrar de vetores, porque a força é uma grandeza vetorial.